Seja muito bem-vindo, né, Bruno, Chacon, Obrigado. Cláudio. Além de sermos uma família, uma equipe, vocês são irmãos, que a gente já se conhecia antes. Isso. E eu não imaginava nunca vê-los corretor de imóveis de alta performance como vocês são. Para mim, para Gabriel, para nós que fazemos parte da Penaria, vocês são um case de sucesso. Eu acho que em tão pouco tempo de que vocês ingressaram no mercado com resultado, que tornaram-se, assim, autoridades também, não é, Gabriel? E hoje está aqui com a gente, eu me alegro muito. Para a gente é um orgulho, é uma honra, porque vocês, a gente sabe disso, as pessoas que estão assistindo vão saber que vocês não vieram do mercado imobiliário. Vocês vieram de um outro mercado e houve essa transição e hoje vocês mergulharam e hoje vocês vivem do mercado imobiliário. Exato. Então, seja muito bem-vindo, meus amigos, meus colegas de trabalho. E é uma alegria, uma satisfação imensa tê-los aqui conosco, compartilhando o que Deus fez, que as coisas têm acontecido, a bênção, né, Gabriel? Verdade. Como foi isso? Como o Gabriel disse, como isso tudo começou? É muita história. Obrigado, pra gente é uma alegria muito grande fazer parte dessa família. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, compartilhando desse momento e um pouquinho da nossa história. E voltando ao início aí da pergunta, né? Porque é muita história realmente. E há 3 anos e meio eu tive o convite, né? Partiu primeiro de Gabriel, depois chegou através de Eudes, né? Somos amigos há muitos anos e eu não me imaginava estar no mercado imobiliário de maneira nenhuma, né? Eu vim do varejo, né? Sempre fui vendedor, também na área de turismo, né? Nunca imaginei associar essas atividades junto com a atividade imobiliária. E aí, nos encontramos, né, um dia aí em Areia Vermelha, né, Gabriel? Um a gente tava excelente. lá. Por acaso na praia, Por Bruno? acaso na praia, né? Então é pertinente. Pé na areia já, né, Bruno? Pé na areia. E aí partiu o convite de Gabriel e de Eudes para, já que a gente tinha aí esse contato, né, de muitas pessoas, assim, tanto do varejo como também do turismo, né? E a gente poder linkar esses dois mercados, né? Fazer uma conexão e trazer esses clientes para esse mercado, né, que tem crescido bastante. Então, foi tudo muito novo, foi uma experiência nova para mim, né? Eu inclusive demorei, né, Gabriel, a dar uma resposta, sim, assim, né? o sim, né, porque eu tive que avaliar, eram muitas questões, né, a insegurança também, né, de um mercado novo, mas era uma coisa que eu olhava, assim, eu dizia, caramba, João Pessoa tá em constante expansão. E a gente vê um empreendimento, um prédio com muitos andares e ali cada família, cada janelinha daquela ali é uma família, é um sonho, é uma pretensão de aquisição de imóvel. Então, eu acho que é um mercado muito amplo, né? E há 3 anos e meio atrás, o mercado já estava, né, aquecido, né? E aí a gente pegou uma fase muito boa de início, né, lá, aqui na Penaria, na verdade. E começamos, né, um trabalho aí dentro do mercado imobiliário, juntamente com o turismo, que era a parte que eu desenvolvia também, e graças a Deus tem dado muito certo. E para mim é um privilégio fazer parte dessa equipe. Perfeito, Maravilha. muito bom. Meu amigo Cláudio. No meu caso, é muito semelhante, né? Eu venho do mercado têxtil, né? Trabalhei quase 20 anos na área de vendas, mercado de confecções e também do ramo têxtil. E sempre observava, né, alguns vídeos, né, observava e, logicamente, em uma conversa informal, não é, Gabriel? Isso. Lá em casa, né, na nossa reunião de casais, eu conversando com o Gabriel, a gente... Na hora da apresentação. Isso, né? Não, foi na hora do lanchinho. Do lanchinho. Na hora do lanchinho, né? E aí você me perguntou, a primeira vez que a gente se conhecia até, né? Isso. E aí você me perguntou o que eu fazia, eu vim conversando e sugeri assim, disse, Gabriel, cara, eu tenho um sonho, bicho, de vender um imóvel, vender uma cobertura à beira-mar, né? Aí você rapidamente disse, cara, tu tem esse sonho? Eu vou te mandar falar com o Eudinho, né? Isso. Mas já tinha uma labareda por dentro, não? Ou a labareda não tinha aceso ainda, não? Já tinha, a labareda já A estava lá. labareda de venda já existia, o dono da venda já existia. A né? labareda da venda já estava queimando com tudo. Só que aí, no outro dia, né, Eudinho me convidou para eu ir, né, aonde ele estava, em uma construtora parceira nossa. Chegando lá,
me deparei com meu amigo que eu conhecia do tempo das vendas, né? Do centro de Do João tempo Pessoa. do varejo. Do tempo Lá do do centro de varejo. João Pessoa. Não sabia disso, não. Exatamente. Né? Ele é E aí? representante comercial e a gente tinha uma loja perto do escritório dele, lá no centro da cidade. Exato. E aí a gente sempre se batia lá no café, né? A gente tinha muitos amigos em comuns e aí a gente se conheceu Essa desde janela aquela de época. tempo eu não tinha conhecimento. Eu também não. É. Porque eu fui pai de gêmeos, né? E aí ele chegou um dia dizendo: ei, bicho, não é só tu que faz gêmeos, não. Eu também vou ser pai de gêmeos. E aí a gente, verdade. né? Aí a conexão ainda ficou ainda maior naquela época, né? Quando a gente trabalhava próximo lá no centro da cidade. E nos encontramos aí 20 e poucos anos depois aí. Após, exatamente. No mercado imobiliário Começo dos e anos aqui. 2000, né, Bruno? Isso. Começo dos anos 2000 ali foi quando eu entrei na área de vendas, né? Trabalhava na área da saúde. E aí conheci essa dupla aqui que é realmente referência no nosso mercado. E, logicamente, assim como o Bruno falou muito bem, é um privilégio estar aqui, né? É uma honra para nós. E, claro, também não deixa de ser uma responsabilidade, mas a gente leva isso com muita leveza, né? Sabendo que Deus tem um controle sobre todas as coisas. E aí, a partir da conversa com Eudes, né? No nosso projeto de abençoar, né? Que é um projeto que a Pé na Areia tem e a gente realmente a gente absorveu bem isso, que é abençoar o próximo, abençoar o outro. Bruno me abençoou pagando, né? Mas aí tem curso. historinha, tem historinha. Como é essa historinha, A Bruno? Conta aí historinha, pra né? gente. Aí fez parte do convite, da proposta, né? Do convite, né? E um convite que não era apenas proposta, mas tinha um propósito. E aí foi quando eu fiquei curioso, né? Eu digo, não, como é que é esse trabalho da Pé na Areia, né? Aí, como é abençoar, né? Como é isso? E aí levantou a curiosidade e aí foi quando a gente foi fazer realmente, deu início ao curso, né? De técnica em transações imobiliárias, junto ao Sindimóveis, e aí foi quando o curso era caro na época, né? E assim, a gente tava num processo pós-pandemia, né? Muito aperto financeiro. E aí eu fiquei, rapaz, eu vou apostar, né? Eu acredito nos meninos, já sabia o case de sucesso, né? Que o trabalho sério que os meninos faziam na Pé na Areia, né? Que não era Pé na Areia, eram os meninos, né? E aí, Gabriel chegou com uma proposta para mim, dizendo assim, ó, a gente vai abençoar você com o curso e quando você fizer a sua primeira venda, você vai abençoar uma outra pessoa para que ela também tenha a mesma oportunidade que você está tendo. Então, assim foi feito. Topei, até me emocionei bastante no dia, porque eu pedia sinais ao Senhor, né? Eu sempre entrego minhas coisas a Deus e eu pedia sinais ao Senhor. O Senhor me dê sinais de que isso é uma porta que o Senhor está abrindo, né? Então, foram vários sinais e esse foi um deles. Foi um que me impactou bastante, né? E aí, o resto é a história aí, né? Com o Cláudio, que numa sala de reuniões, né? Dentro de uma construtora, a gente estava fazendo o acerto da nossa primeira comissão, comemorando a primeira venda, que também tem um ponto importante e que eu destaco porque foi um outro momento que me impactou também. Quando eu fiz a minha primeira venda, e esse era o trato, né? Da bênção, era assim, quando você fizer a sua primeira venda, você vai abençoar outra pessoa, né? Da mesma maneira que a gente está abençoando você. E assim foi feito. E aí teve uma coisa marcante na primeira venda, que foi o seguinte. Eudinho ligou para mim e disse, você tá onde? Parabéns pela venda. Tá vendo? Você acreditou, uma venda de plantão e tudo mais. Em quanto tempo, Bruno? Só atrapalhando. Em quanto tempo essa primeira venda aconteceu? Dias. 40 dias. 40 dias. Porque tem todo um estudo, conhecer aquele negócio, participar dos plantões, né? E aí, eu desliga para mim. Você tá onde? Eu disse, eu tô saindo aqui do stand. Ele tava em outra construtora, disse, venha para cá que a gente quer orar e agradecer pela sua primeira venda. Eu achei aquilo fantástico. Aquilo ali foi quando eu falei comigo mesmo assim, e diante do Senhor eu disse, é esse lugar que eu quero ficar. É esse lugar que eu quero estar, porque aqui não tem só proposta, tem um propósito. É verdade. E até hoje é assim, né? Até hoje a gente ora, a gente entrega a Deus os nossos sonhos, né? Hoje sonhando junto com a Pé na Areia. E continuando, né? Quando cheguei ali naquela sala, me deparei com o Chacon,
Era ele que estava fazendo a bênção na minha vida. E eu me lembro muito bem que Eudes olhou para mim assim, né? A primeira vez que a gente estava se conhecendo, ele olhou para mim e disse: cara, você quer isso mesmo, Labareda? Eu disse: quero. E assim, foi uma virada de chave, não é? Não é também tão fácil, né? Porque Qual foi o maior desafio dessa primeira venda, dessa decisão, desse ingresso? O meu maior desafio era você sair de um ramo têxtil, né? Onde eu tinha que viajar muito. Era um sonho meu também trabalhar na minha cidade, né? Para não mais depender de tantas viagens, né? E aí eu estava vendo ali uma oportunidade, né? Daquela mudança, né? E da realização de um sonho, né? Que eu, mesmo sem estar trabalhando no ramo, mas sempre gostei. Sonho existia. O sonho existia porque eu era curioso, eu assistia muito vídeos, né? E eu olhava, via aqueles corretores, né? E eu dizia, cara, deve ser massa, né? Você trabalhar, você participar do sonho de uma família, né, Chacon? E a gente vê até hoje, né? Isso faz 3 anos, né? Exatamente, a gente está em julho, né? A nossa conversa foi em junho de 2022. Então, assim, são 3 anos, né? Nessa pegada pé na areia. E realmente, para mim, tem sido maravilhoso e muito satisfatório, né? Até por causa desse meio, né? A gente está aqui com a equipe, vocês não estão vendo, mas está aqui a equipe toda. É uma família, realmente, como o Gabriel iniciou a nossa conversa. E é mais do que normal essa transição do que está certo para a novidade, para o sonho, ter esse pensamento, essa insegurança, tudo que é novo gera uma insegurança, né? Isso. Mas graças a Deus o passo foi bem assertivo e estamos aqui hoje, Isso. né, contando a história, né, de como começou, como você conheceu a Pé na Areia. E Gabriel, então, em menos de 6 meses, né? É bom deixar assim, né? Bem dito. Que em menos de 6 meses, né? A gente estava comemorando a venda do sonho, né? Que o meu sonho naquela conversa foi de quê? Vendeu uma cobertura. Vendeu uma cobertura. Ele falou, eu queria vender uma cobertura. Com Uma 6 conexão meses, de casais. né? Com Eu 6 queria meses. vender uma A primeira cobertura. venda foi com quanto tempo, Cláudio? A primeira A de venda... Cláudio foi com pouquíssimos dias e eu sei mais o empreendimento. Foi. Em Manaíra, de um senhor. Foi um amigo. Um amigo. Um amigo, exatamente. Um apartamento de 2 quartos, né? Isso. Ali em Manaíra. Manaíra. E o meu primeiro plantão foi em dezembro do mesmo ano, né? 2022? Foi 2022. Foi o tempo de cursar, de fazer tudo. Chegando o cliente, como foi o seu primeiro atendimento, assim, a falar de um imóvel, do empreendimento? Aquele frio na barriga, né, Eudinho? Que uma coisa é você vender por 20 anos tecido, né? Você vender malhas. Outra coisa é você vender, inclusive, o nosso nicho, que é vender aquilo que ainda nem existe, né? Você conseguir fazer o cliente enxergar aquilo que a gente já enxergou e agora está passando para ele, mas é algo que ainda não existe, né? Lançamentos, né? Então, você está trabalhando também com um sonho, né, do seu cliente. Então, isso traz uma seriedade, uma responsabilidade muito grande. E a gente fica muito feliz de poder saber que hoje, né, graças a Deus, com o aprendizado que a gente tem tido com vocês dois, vocês têm passado isso para a gente, né? Assim, hoje a gente sente que vocês passam um cliente para que eu ou o Bruno a gente possa atender com segurança. A gente sente que vocês têm essa segurança também. E um empreendimento muito seletivo também, né? A assertividade no que vai oferecer para o cliente é muito importante, né? A assiduidade, entrega, pós-venda. Exato. Eudinho falando aqui, como é que foi, né? A sensação da primeira venda e voltando aqui, contando um pouquinho desse relato. A minha primeira venda, ela chegou num momento, assim... muito importante na minha vida, né? Então, eu estava chegando no mercado, estava vindo num período pós-pandemia, foi um momento difícil, né? Eu tinha perdido um filho mediante um câncer e 18 anos de idade e tudo era muito novo para mim, né? Eu estava ali num momento de luto ainda, numa área completamente nova, diferente, e aprendendo todos os dias, né? Aprendendo tanto a trabalhar esse novo ambiente profissional e trabalhando também o meu espiritual também, tendo como inspiração
dois grandes amigos cristãos, né? Eudes e Gabriel, que também não deixou de dar um apoio naquele momento, né? De não só profissional, mas também chegar junto ali, tá incentivando a não baixar a cabeça e seguir em frente. E era um plantão. Então... No Bessa, Bruno. No Bessa, né? Ali próximo ao Caribeça ali. Então, a gente tinha passado o dia inteiro e plantão é um grande desafio, né? Quem é do mercado imobiliário sabe. E aquele momento ali foi um momento de finalização de plantão, né? Eu estava praticamente fechando o stand e aí chegaram 2 clientes, né? Batendo na porta do stand. Ainda tá atendendo? Está atendendo. Vamos entrar? Me lembrei dessa venda, Bruno. Né? E aí, vamos entrar. Tínhamos uma maquete lá no local, né? E aí, ainda tem unidade disponível? Tem. Aí começamos a fazer uma apresentação, né? Do empreendimento, elas gostaram. E aí marcamos uma reunião no dia seguinte, né? Com o pessoal da técnica. E aí uma apresentação muito mais detalhada no dia seguinte e fechamos a venda. Gamileira Jardins. Gamileira Jardins. Que por sinal foi entregue a semana Agora, retrasada, né, exatamente. Bruno? Uma conexão muito boa com aquele empreendimento. Me marcou porque foi a minha primeira venda. É um local muito especial, muito bonito, por sinal, único. O empreendimento ficou lindo, fantástico. As clientes super satisfeitas, né? E Isso é a maior realização do corretor. do corretor. O que Bruno viveu, Cláudio, Gabriel, Bruno, eu tenho isso em mente. A minha maior realização é quando eu vendo aquela promessa, aquele papel, que a gente tenta colocar isso na visão e no entendimento do cliente. E após 4 anos, a gente levar o cliente lá, que eu não quero mais nem chamá-lo de cliente, mas sim de amigo. Isso. E ele diz assim, realmente, tudo aquilo que você me detalhou no papel, que me fez enxergar, aconteceu. No prazo, na mesma condição, na mesma qualidade. Então, bateu tudo. Isso eu acho que é um dos maiores trunfos de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa de resultado, de autoridade. Porque o ganho da gente não é o dinheiro. Eu entendo, Chacon, como a gente sempre conversa e conversa muito, o dinheiro ele é a consequência de um bom trabalho. A gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, sim. Mas o dinheiro não pode estar à frente. Perfeito. O dinheiro ele é o resultado por algo que eu faço. E esse algo que você fez há 4 anos por essa família foi concretizado agora. Você estava lá na entrega, você participou daquilo. O fechamento de um você ciclo. ganhou lá atrás. Mas agora você de fato fechou. E isso deve estar enraizado na vida do corretor. Isso eu vejo na vida de vocês. E não foi só a conquista da venda, mas a conquista de amigos. Perfeito. Né? Porque aí você participa da entrega das chaves, você já é convidado pelo cliente para também inaugurar a unidade do cliente. Eu vou fazer um jantar, quero você comigo. Você foi o propulsor. Acontece muito isso, né? Acontece muito isso. Não Então, tem dinheiro que realmente, pague. você cria um vínculo, cria uma conexão, né? E a partir dali vão surgir outras novas conexões, né? É a indicação, é o resultado de um trabalho bem feito, sério e propaga. honesto, né? E a maior satisfação e o pagamento disso é dizer assim, eu vou lhe indicar para as outras pessoas. bom. Eu vou indicar você a minha Você que está família. assistindo, escute isso, né? E É o essa- melhor marketing que É o pode melhor ser marketing feito, que né, pode ser Bruno? feito. E essa vai fazendo uma cordinha, né? Eu estava até pensando isso essa semana. Hoje estaria atendendo um cliente, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Deus já está à frente. Mas eu estava conversando com um cliente que vai trazer outro. Só que esse cliente já foi indicação de um fechamento que fizemos no ano passado, que já foi uma indicação. Veja, são 5 clientes que chegaram, né, até mim pelo trabalho bem feito, né? Por confiar, né, na pé na areia, na nossa proposta, né? Por ver, né, por palpar aquilo que nós falamos um dia e que hoje ele recebeu, assim como a cliente, né, de Chacon recebeu, e logicamente vai estar passando isso para os seus amigos, familiares, né, colegas de trabalho, essa segurança, né, que Perfeito. hoje, graças a Deus, nós temos. Muito bom o seu ponto, Cláudio. Perfeitamente. Mas eu digo, e então
vocês ingressaram no mercado, como então ser um profissional de performance? Como performar? Como ter o resultado que vocês têm? Como alcançar a quantidade de vendas que vocês têm alcançado, que tem acontecido? Falando justamente isso, nós somos um pouco de mineradores, né? A penaria tem esse trabalho de minerar o produto, para que coloque em mesa, ouro, né? o melhor, né, O Gabriel? melhor. E Então isso, a penaria só oferece ouro, Gabriel? só ouro. É isso, Cláudio? né? Só ouro. Somos Você compraria o que a penaria vende? Eu comprei já, né? É, e você, Chacon? Já comprou alguma coisa que a penaria... Eu costumo dizer, é muito fácil vender aquilo que a gente acredita e Exatamente. aposta, né? Perfeito. Então a gente tem um pouquinho do DNA de vocês também, Isso. né? Então nós estamos aprendendo todos os dias, né? Vocês não somente fazem parte do mercado imobiliário, mas também são investidores no mercado imobiliário, né? E isso trouxe pra gente um pouquinho desse DNA, né? E a gente aí já começa também a entrar dentro dos empreendimentos, porque a gente acredita, realmente, como o Gabriel falou, nós somos bem seletivos, né? Com relação a onde colocar o cliente, Exato. qual construtora trabalhar, porque o dinheiro da gente é muito suado, é um dinheiro muito difícil de ganhar. Então, é o que eu digo para os clientes, para os amigos, para os investidores. É muito importante não somente o empreendimento, mas saber aonde nós estamos aportando o nosso dinheiro. Né? Exatamente. Aonde a gente está aplicando. É uma Até construtora mesmo séria? em que E é isso, Isso. E é isso que a Pé na Areia proporciona para o cliente, né? E a gente se reúne sempre, toda semana, fazemos a nossa, né, rodada de E negócio. isso é um ponto positivo, Claudio. Às vezes o corretor na ponta fica, eu quero produto. Eu digo, tenham paciência, vamos aguardar Isso. chegando, não vamos estar qualquer coisa A com gente todo aprendeu respeito isso ao hoje, né, mercado. Gabriel? E não é A nem o gente- corretor, vamos dizer o cliente a gente também, tá viu, Gabriel? minerando, Tá né? minerando. Tem um mineiro, Ele fala tem um assim, mineiro na rapaz, nós equipe da somos gente, aí o mineiros, mineiro né? fica ensinando essas mineiro, coisas. É o né? mineiro. Mas o cliente também, não é só o corretor não. Que você falou, o Isso. corretor fica atrás do produto, mas o cliente também, ei, eu quero investir. Tenha calma. Calma que eu vou lhe Calma. botar no Turma, lugar Isso é a certo. melhor coisa do Mas Isso é você muito me bom. mostrou duas oportunidades. Eu digo, você quer... Eu tô encurtando o seu caminho. Tem 30. Agora Exato. 2 presta. Aquilo ali presta, exato. 28 eu não vou lhe oferecer. Mas foi muito pouco. Mas esses aqui são assertivos. Já né? perdeu alguma venda, Gabriel? Não. Eu digo assim, perdeu alguma venda por o cliente querer um produto e você... Assim, eu digo assim, naquele momento, naquela hora. Então, às vezes o cliente, a gente entende ele, que é todo um processo, né? O produto, o cliente, tipologia, com filho, casado, solteiro, primeira moradia, exato. segunda. E às vezes o cliente quer ir, é natural, naquele viés, naquele pensamento dele. E a gente tenta desconstruir com fatos e realidades Com o melhor profissionalismo, direcionamento, né, Gabriel? Já Vai chegou fazer um um trabalho de consultoria. de né? consultoria antes da venda, né? Ao invés de preço, porque valores. Nós temos Valores. os nossos valores enraizados em nosso coração. Eu Isso. fico muito feliz, Bruno e Cláudio, porque hoje a gente vê em vocês essa mesma essência do que Deus tem feito na vida da gente. Então são os valores intangíveis que a Isso. gente não consegue medir, que a gente não consegue visualizar. Mas o testemunho da vida da gente, a prática, o profissionalismo que nós temos e devemos ser, trazendo a nós essa autoridade, isso precisa estar em vocês. A gente também aprende com vocês. A gente Todo dia. isso. E eu digo, viu sempre, Gabriel, no dia que eu não puder atender um cliente, eu indico a vocês, eu dou a responsabilidade a vocês, Isso porque eu já digo que tem vocês estão acontecido, prontos. né? Tem acontecido. Rapaz, tá em tal canto. Ontem eu mandei um para Cláudio. Foi. E há 15 dias você mandou um para Chacon. Isso, Deu verdade. certo, vendeu, Gabriel. Tá dando certo, Verdade. tá tudo Vendeu, dando certo. vendeu, não? Vendeu. Aquela Você gente conseguiu vendeu, um, foi. né? Então, Dando assim, certo. a gente quiser tirar umas férias, Gabriel, e botar aí o menino pra... A ideia é Vocês essa. assumem, não? Se a gente tirar umas férias... Por que vocês não vão pra Edinho, Dubai, tchau, hein? Gabriel. Por que vocês não vão pra Dubai, hein? Pagar A a equipe- passagem Rapaz, desse eu tô pensando, né? Porque aí a gente atende os clientes de vocês, não tem problema não, viu? Eu atendo o maior prazer, viu, Gabriel? Viu? Combinadíssimo. Isso. Pode ir pra Maldivas aí. E o que a Pé na Areia, e a gente tem visto isso, ela passa para o cliente, como a gente estava falando aqui sobre a questão de peneirar, né? De minerar, exatamente isso. A gente vende, como diz, a gente vende a ponta da picanha de um continente, né? A gente vende aquele espaço restrito, Pé na Areia. É o creme de la creme. Se a pessoa... e estamos numa cidade em crescimento, né? Na hora certa, João no lugar Pessoa. certo, no momento certo. Então, você que quer comprar um pé na areia, você que tem esse sonho ou quer investir, a hora é agora, né? Não é amanhã, foi ontem ou hoje,
né? Por quê? Porque é um espaço muito restrito. A gente tem aprendido isso, né? Hoje a gente tem o que em João Pessoa? 25 quilômetros de orla, de pé litoral. na areia de litoral. Então, se você não comprar hoje, você amanhã vai ter que comprar de alguém. Isso foi tema da nossa reunião ontem. Você que é de João Pessoa, a hora de comprar um imóvel é agora. Não é isso, Eudes? Amanhã pode querer comprar e não conseguir mais. Por não Vai ter comprado uma pessoa que veio de mercado fora, de um vai ter comprado. americano, de Ou um não ter- asiático. Não, amanhã Ou vai ter mais que caro. comprar aos investidores e amigos que compraram conosco. Que confiaram, né? Que Quem confiaram acreditou, na gente. quem saiu na frente. Isso. Eu digo, o paraibano, ele não pode deixar passar essa oportunidade. Não. Quando isso vai acontecer novamente? Eu não Isso, sei. Ou exato. melhor, vai acontecer? Eu também não sei. Exato. Agora, a gente também tem visto, Bruno, Cláudio, Gabriel, não sei se vocês têm percebido, a quantidade de corretores no mercado tem aumentado significativamente. As pessoas acham que é fácil, acham que ser corretor é mudar de vida, é mudar de uma condição financeira, é de dizer que é a melhor comissão que pode ser remunerada, o maior ganho. É bom, se não fosse a gente não estava nesse mercado, mas são muitos corretores entrando no mercado. E eu pergunto a vocês, para performar, para ter resultado, haja vista milhares de Mercado corretores tão no grande. mercado, Perfeito. tão grande. Qual é o diferencial? O que é que vocês têm feito? O que é que a Penareia tem feito? O que é que vocês têm aprendido com a Penareia? Porque a gente tem, graças a Deus, tido um resultado expressivo. Não sei se vocês sabem, no ano passado, nós fizemos uma reunião recentemente, tivemos a graça, Bruno, e isso mérito nosso, vocês, a equipe, a família e as pessoas que acreditaram na gente, de vendermos quase 2 apartamentos por dia. O ano tem 365 dias, então nós vendemos quase 700 imóveis dias. E não é um ticket médio Ano. de 200, 300 mil. A gente está falando de ticket médio aí acima de R$500 mil. Isso, 800 mil e médio. Como ticket ter médio. um resultado desse? Como performar no mercado tão concorrido, no mercado duro e difícil, complexo? Eu tenho um posicionamento, né, principalmente para os companheiros, né, que hoje estão se formando ou os que já se formaram no ramo. Eu acredito muito no foco, né, que também é o foco da Penareia, né? Eu acredito muito nesse foco. E então, você que entra no mercado, né, a Bíblia já diz isso, né? Quando você quer servir a 2 senhores, você pode sim até performar, mas vai ser mais difícil, porque você não está ali de corpo e alma e de tudo, né? Eu, quando eu tive essa oportunidade e decidi vir para o mercado imobiliário, eu deixei de fazer tudo que eu fazia e eu decidi, é isso que eu quero e é isso que eu vou trabalhar. Hoje é a minha primeira fonte de renda, então eu faço isso. Eu acredito que performar é isso, procurar se capacitar, a cada dia aprendendo, né, junto com os nossos gestores, o Pedrão e vocês, claro. E também é você realmente ter uma decisão daquilo que você quer para a sua vida, né? Porque não adianta, a gente vê no mercado realmente muitos corretores, Eudinho, Gabriel, né? E às vezes a gente vê colegas corretores que ficam assustados, né? Que ficam, eita, e agora? Concorrência e tudo. E graças a Deus a gente não tem esse problema. Porque a gente tem uma forma de trabalhar, talvez até diferente do que essas centenas e milhares de corretores que se formam trabalham, né? Nós temos um direcionamento muito bem colocado por vocês. bom. Então, graças a Deus, a Tem nossa um estudo, performance né, sobre é isso. por isso. Para performar, Bruno, o que é que você tem feito? O que é que você diria aí a gente, quem está nos ouvindo? É possível performar? Você é um case de sucesso. performar. É possível performar. Mas é verdade. Você quer mudar de ramo, Bruno? Não, jamais. Daqui a 5 anos, onde você quer estar? Eu quero estar aqui, performando com a penaria. Então, Muito bem. Cláudio, daqui a 5 anos, Cláudio. Ele não se mexe em time que tá ganhando, viu? Então, se tá dando tudo certo, Deus tá abençoando, a gente tem que seguir em frente. Tem um dado, né, que já faz um tempinho, que inclusive o mercado já conhece, né, que diz que a cada 10 corretores que entram no mercado, 8 desistem no primeiro ano. Ou seja, não é um mercado fácil, né? É um mercado que tem muita gente, é um mercado que está muito dinâmico, é um mercado que está muito rápido, né? Então, às vezes a gente vê o cliente, você está dando um atendimento ali mostrando
3, 4, 5 empreendimentos ali ao cliente, mas ele já tem 3, 4, 5 corretores ali na cola dele também bombardeando ele com material, com empreendimentos, com produtos, né? E aí é onde, né, Chaconil, aonde nós da Pé na Areia fazemos a diferença, Isso. porque nós entregamos para um cliente algo que o mercado não entrega. Né? Além do produto, assim, o produto é muito importante, né? Mas quando eu te pergunto o que é necessário para performar, a gente não pode fazer mais do mesmo, né? A gente tem que ter iniciativas. mais um, né? A gente não pode ser Diferencial, mais um. né? Tem que ter um diferencial. Você tem aí, né, as plataformas digitais, você tem aí os podcasts, você tem várias, tem os canais, né, de YouTube e tantos outros aí, portais, né, de venda de imóveis. Então é muita coisa para ofertar, para estar ali cara a cara com o cliente, né, de bandeja ali, mostrando ao cliente opções para ele de investimento. Mas nós tivemos no ano passado no Conecta, né? Esse ano a gente vai estar lá, né? Estaremos lá, né? Se Deus quiser. E agora... Nosso palestrante, diferente, né? Novidade é nosso palestrante, né? Então, vamos subir junto. Que fique aí registrado aí, essa alegria aí também, né? De eu estar lá Amém. representando todo o mercado paraibano, né? Mostrando o case de sucesso da Pé na Areia. Então, é uma honra. Nós não podemos fazer mais, não podemos ser mais um no mercado, né? As relações, e a gente viu isso muito forte no ano passado no Conecta, né? A gente viu todas as ferramentas, né, que são usadas, né, para chegar até os clientes da melhor maneira possível, mas não existe receita de bolo, existe a gente fazer o que precisa ser feito. O cliente, ele precisa ser comunicado. O cliente, ele precisa escutar a nossa voz. Ele precisa saber que nós temos não só o produto, mas que a gente é um elo de confiança. Né? Eu vejo eu trazendo muitos exemplos, às vezes, nas rodadas de negócio, de clientes que colocam de olhos fechados, dizendo assim, eu quero um pé na areia. Meu sonho é morar num pé na areia. Né? E aí eu vou lhe dar carta branca. Já aconteceu numa rodada de negócio. Inclusive, vocês fizeram provocação com a gente numa mesa, numa rodada de negócio, dizendo, eu tô com esse cliente aqui que quer um apartamento de 2 milhões. Ele nos deu carta branca aqui. E o que é que vocês ofereceriam para ele? Qual seria o melhor empreendimento? E houve uma provocação, né, ali, todo mundo ali dando uma opinião, tal, o que é que seria o melhor investimento para realizar o sonho de um cara que colocou 2 milhões de reais na mesa para dizer, realizem meu sonho. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, performar envolve tudo isso. Perfeito. Você identificar, fazer uma leitura do cliente, identificar realmente o que ele quer e realizar o sonho dele. Isso é muito ser bom. Esse canal. E outra coisa, eu quero assim também mais deixar claro aqui. Às vezes as pessoas vêm ser corretor de imóveis, porque, claro, sim, a gente sabe disso. É uma das profissões que melhor pagam, né? Claro que sim. Mas as pessoas querem vir achando que uma foto, um vídeo e ficar em casa. Gente, você que está nos ouvindo aí, a Pé na Areia, nós trabalhamos, né? Então, acho que performar é trabalhar. Focar, saber o que você quer. Fazer o que precisa ser feito e você diz trabalhar o que é necessário. Trabalhar duro, porque as pessoas acham que não tem segredo, conquistar alguma coisa na vida vai vir, né? Deus vai abençoar sim, mas Deus abençoa aquele que trabalha sem dúvidas. E isso aí também nos traz à tona novamente fazer o dever de casa, né? Fazer o dever de casa, fazer o que precisa ser feito. Muita tecnologia, muita inteligência artificial, mas a base, muita o trabalho... tem esquecido, né? Tem esquecido o feijão com arroz. É porque né? eu sei que ajuda tudo isso. Claro. E a gente impulsiona. Mas não resolve. Não, porque você não pode se acomodar. Isso. Você não pode se acomodar. Cara, Eudinho Labareda, Gabriel, é trabalhar. Você vende pelas mídias sociais, Cláudio? Não, você não vai me ver quase fazendo divulgação. Vender, meu amigo. Vender é fazer um bom relacionamento, que vender é ter um bom relacionamento. Cada dia esse relacionamento ir aumentando por indicação, que eu acho que é o melhor comercial é a indicação. Perfeito. E você ter aquela carteira e a cada dia trabalhar para evoluir aquela carteira de clientes. Ainda
há pouco o Bruno falou que existe um estudo que a cada 10 corretores do mercado, 8 estão desistindo. No primeiro ano. No primeiro ano. E vocês passaram algum momento, pensaram em desistir dessa profissão assim? Eu entrei, teve aquele primeiro momento, aquele primeiro amor, fez a primeira venda, apesar de ter deixado o trabalho têxtil ou o trabalho de turismo, e Isso, deu varejo. aquela janela de tempo em que tem que ter o mensal, mas está naquela para fazer a venda, para honrar os compromissos. Em algum Chama momento. titubeou, né, galera? Titubeou. Você titubeou alguma vez, diante já vou das largar esse necessidades, mercado. Me frustrei. A Teve um Essa cara- frustração, Os né? Teve um cara boletos chamado- não param de chegar. Teve um cara chamado Gabriel Teixeira. Chegou pra mim e disse assim: Chaca. É assim que ele me chama, né? Chaca, quando tu fizer a primeira venda, aí não para mais não. E eu ficava naquela. E via muitos comentários, né? Assim, que tinha aquele corretor que vendia todo mês. Tem aquele corretor que vendia todo dia. O mercado passa isso. E o pessoal tirando foto com pasta, 5, 6 pastas. 8ª visita do dia. E uma loucura, né? A gente E sabia ali chaca nada. que... Né? E isso frustra muito quem tá entrando no mercado, porque tem muita fake news também, tá, gente? Tem muito H aí nesse mercado. A gente sabe disso. Né? E o que isso é muito ruim para quem tá ingressando no mercado imobiliário, porque você, poxa, minha venda não vai acontecer, né? Será que eu não vou conseguir? Causa A minha uma veio com 40 frustração, né? dias. Mas eu tava aprendendo, né? 40 dias ainda eu acredito que seja até um tempo tranquilo, um tempo plausível, sabe? E aí realmente aconteceu o que Gabriel falou, né? Depois da primeira venda, a gente começou ali, se empolgou, aquele negócio todo. E aí você vai pra cima, você tá com sede, né? De querer aprender mais, de vender mais. Vai montando as estratégias corretas, E uma coisa- né, pra atingir. Amadurecendo, Que né? a gente aprendeu na Pé na Areia, através de Pedro Monfort, né? Que é o nosso mentor aí. Pedrão o nosso Labareda. Pedrão, Torpedo. né? Não posso deixar de falar nele, porque ele é um estrategista. E foi uma coisa que Pedro falou assim: você tem que montar uma esteira, né? E eu ficava naquela, né? Pensando, meu Cara, Deus, dava uma dor de cabeça na gente, porque Como é que eu vou fazer essa ele esteira? dizia esteira lá no treinamento, ele falou, Era. de cada 100 clientes vai ter 2, 1, 3, aí a gente dizia, sim, mas cadê esses 100? Cadê os 100? E hoje mas a eu gente nem conversa falava, bastante, eu nem falava, né, eu sobre nem o tempo. dizia, as suas 5 primeiras vendas estão onde, Eudinho? No seu celular. No seu celular. É, verdade. E Mas aí, as realmente, pessoas acham mais fácil ir pro Instagram. O E a minha Instagram, E a minha primeira venda veio do veio do celular. celular. Um colega de muitos É anos. mais fácil Isso. alguém que lhe conhece lhe atender e lhe retornar do que um lead que foi patrocinado que nunca lhe viu, né? Então, Exatamente. É verdade, o primeiro é verdade. cliente está no né? seu Então, relacionamento. depois disso, realmente, quando Eudinho desse estalo, que Eudinho jogou isso na mesa, suas 5 primeiras vendas estão aí no seu celular. E aí, a gente começou realmente a fazer um trabalho diferente, né? Juntamente com a nossa carteira, né? Que a gente tava ali pronta. Que né? você não sabia nem que era uma carteira, né? Que não sabia nem que era uma amigos. carteira. Pra mim era só amigo, né? Em contato. E aí é a questão do foco, né? Quando o Eudinho fala em performar, e Cláudio falou muito bem aí, foi muito feliz nessa observação do foco. Então, Pedro, em muitas reuniões, né, da Pé na Areia, em muitas rodadas de negócios e treinamento e tudo mais, Pedro chegou. Cara, quanto é que você quer ganhar? Vamos performar? Vamos focar? E aí a gente fez um desenho, ainda me lembro, Pedro desenhando numa lousa, na parede, lá na Pé na Areia, e a gente vendo os empreendimentos, né, que a gente tinha condição de fazer ali uma venda rápida, e Foi aí era fundamental, Pedro, né? compactos, né? Os Tem compactos, a parte de flats que sempre teve muito em alta, muito aquecido, né? E a gente tinha o produto, a gente tinha o cliente e o que é que a gente precisava? Montar uma estratégia. O foco. O foco. Né? O EMU, né? O Tem EMU, essa história é o do EMU, EMU, né? é o EMU. Então aquilo ficou muito gravado. Para quem não sabe aí, a história do EMU é uma coisa rápida, mas assim, existem várias espécies, né? Na natureza, e uma determinada tribo tinha que pegar o bendito EMU. Então o cara saía para caçar, né? Passava todo tipo de espécie na frente do cara, mas O ele não foco podia se dele era perder, porque EMU. o foco dele era o EMU. A tribo precisava daquele animal, precisava do EMU.
Então, na frente iam passar várias espécies, mas ele não podia se distrair e perder aquela espécie. Inclusive até melhor do que o emu. Mas naquele melhor momento... mas naquele momento era o emu. Aluno é dedicado, viu? Ele guardou a aula, viu? Isso, mas marcou. E aí eu vou lhe falar como é que deu certo. E aí realmente, então o que foi essa comparação na época? Era que ia passar terreno não sei aonde, apartamento não sei aonde, no bairro do estado, não sei o que, fazenda, área rural, condomínio, bananeira, não sei o que. E a gente tinha que estar focado num produto muito bom, na nossa área, pé na areia, né? Com um ticket médio bacana, que todo mundo poderia entrar como investimento, até quem não tinha tido experiência de investir no mercado imobiliário. A gente chamou esses clientes para ter uma primeira experiência com a gente, diante do know-how que a pé na areia já tinha. E aí deu muito certo. Deu muito certo porque a gente focou, não nos desviamos, a gente foi para cima desse empreendimento, que era um ticket médio de flat, em torno de 300 mil reais. E aí foi quando realmente, de fato, a gente conseguiu performar naquele empreendimento e vendemos aí praticamente 70%, 80% do empreendimento. É muito bom. Cláudio, uma pergunta. Eu queria que você deixasse uma frase para quem nos assiste. Primeiro, você é realizado profissionalmente? Sou realizado. É realizado. Sou sim. Cláudio, Eu amo o que eu faço. isso é muito bom. Que frase você deixaria nesse momento aí para quem está nos ouvindo? O Cláudio consultor imobiliário, o Cláudio corretor. O Cláudio, consultor imobiliário da Pé na Areia, deixaria para você que nos assiste, que para você que é do ramo, decida a sua vida, né? Se direcione para um nicho, tá? E vá, tá? Acredite. Não se distraia com outras coisas. Eu quero vender flat, vá vender flat. Eu quero vender casa de alto padrão, vá vender casa de alto padrão e seja especialista nisso. Hoje, graças a Deus, eu posso sim, né? Com a graça do Senhor, abrir a boca e dizer... pode ter muitas pessoas que também conhecem desse nicho, mas eu posso dizer que eu conheço bem e sou especialista nisso. Você quer comprar um pé na areia, fale comigo. Eu sou a pessoa certa, né? Eu sou a pessoa certa para você. E assim, eu quero agradecer a participação aqui, Gabriel, Labareda e todos, mas eu realmente, gente, não é fake news. Eu preciso sair agora, né? Vou dar lugar aqui para nossa querida aí, porque eu tô indo para um atendimento. Quer que eu vá no seu lugar? Não, Se quiser, fica aqui. atende esse cliente, né? Fica aqui. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, Claudão. Tamo junto. Pois, Chegando aí, Thaís, que também faz parte da nossa equipe Pé na Areia. perfeito. Seja Inclusive, minha bem-vinda. irmã também, Isso mesmo. né? Seja bem-vinda, Seja Thaís bem-vinda, Teixeira. Thaís. Já que você chegou agora, Thaís, conta um pouquinho agora para entrar na mesma temperatura. Como foi que você entrou na Pé na Areia? No mercado, No né? mercado. Ingressou. Imobiliário. Antes já trabalhava com o quê? Qual era o segmento? Acho que o comércio, assim, a venda, né, o atendimento ao público sempre teve enraizado na minha vida, né? Isso desde É uma vendedora eu nata, né? iniciei, né? Pra quem não sabe, ela é filha nada mais nada menos do que José Alves Teixeira. Teixeira, conhecido como Zé Teixeira. Acho Isso. que o maior Zé vendedor da Teixeira. nossa geração. Da nossa geração, Aí Zé verdade. Teixeira fez nada mais nada menos do que Gabriel, um vendedor. E agora Thaís como uma Verdade. vendedora aí, case de sucesso. Vendedora performance. nata. Verdade. Isso. Então não tinha como dar diferente, viu? Aí Vamos esses ser dois aí diferentes. vendem até suspensório pra cobra, viu? Então, assim, eu sempre gostei muito de tratar direto com o cliente, de estar nessa comunicação, de ter essa conexão, de ter o atendimento ao público. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com vendas. Hoje a gente trabalha com turismo, né, com viagens, e faz 10 anos que a gente trabalha com isso e tem todo esse contato direto com o cliente, direto com que na verdade a gente não chama de cliente, de amigos, né? Então a gente tem uma conexão muito grande Que é a Raide, com né, a Thaís? Raide, isso. Então, pessoas que viajam conosco e que se tornam amigos e que se tornaram investidores. Outro case de sucesso a Raide, né? Graças Todo a mundo hoje Deus. já conhece aqui na nossa Paraíba e fora da Paraíba, né? Os grupos, as viagens que a Raide tem feito. E aqui estamos de frente de Thaís, né? Da Raide. Não só E somos Raide, clientes turismo, também, né? somos turismo, mas agora, nessa nova versão, junto. Com os imóveis. Com os imóveis. E Linkar. assim, no início, assim, eu nunca imaginei, na verdade, ser corretora. Não, o Gabriel já era. Então, assim, a gente já convivia com isso. Eudinho também, que é da família. Então, a gente já convivia com isso, mas eu não tinha a pretensão de ser corretora. E aí, um dia, na casa de Painho,
né? A gente conversando, aí fomos almoçar. Todo sábado tem um famoso almoço na casa de É a pai. dobradinha, A a feijoada ou a dobradinha. A dobradinha né? acho que é na quinta. É na Eu vou quinta. cobrar de Zé. Faz tempo que ele não me convida, viu? É, tem que juntar aqui pé na areia pra ir almoçar lá na quinta-feira, né? Mas Chacão virou a chave, não foi, Chaca? Virei completamente. Só a gente comer entende menos, isso, comer né? menos Só a um pouquinho. E aí, a gente, nesse sábado, no almoço, eu conversando com o Gabriel, outros assuntos, e ele, nesse sábado, eu não sei nem se ele lembra disso. Ele estava Lembro. pagando uma comissão a um corretor. E eu lhe mostrei no celular Foi. o valor. Disse, Thaís, olha aqui, eu fazendo um pagamento. Ele chegou e disse assim, estou pagando Acho que a um era 40 corretor mil agora, reais o 40 valor. mil reais, uma comissão. Isso há quanto tempo? Faz uns 5 anos. O tempo... Né? A Raide tem 10 anos, então eu acho que faz. uns Tu já 5 entrou há anos. 3 anos e meio? 3 anos e meio. Eu entrei uns 2 anos antes de Bruno. 5 anos. Uns 5 tu é velha. anos. E aí na garagem, eu chamei Sou você na jovem. garagem. Aí disse, você me mostrou o celular e disse, ó, poderia ser pra você. Porque antes Gabriel já dizia, por que tu também não tira o Cresce? Por que tu não tira o Cresce? Eu fazia, não tenho tempo não. Não tenho tempo nem de respirar, eu não eu consigo. também dizia isso, loucura. E aí ele fazia, você vai conciliar, você pode fazer os dois, você vende e tal. E eu nunca realmente caí a ficha. E aí Gabriel disse, ó, o valor aqui poderia ser uma venda sua. Você tem potencial, você tem cliente, você já trabalha Tá todos deixando os dinheiro dias na com mesa. pessoas novas, com famílias novas. E aí com você venda, né? poderia estar trabalhando também como corretora. Aí eu, mesmo assim, ainda fiquei naquele negócio assim. Eu disse, mas rapaz, eu realmente não tinha tempo, não me via vendo outro ramo, outro nicho, outro trabalho, a não ser as viagens que já me ocupava 100%. E aí eu disse, sabe do negócio, eu vou tirar o Cresce. Aí Gabriel disse, tire, vamos tirar o Cresce. Aí eu fiz o curso, tudo, tirei o Cresce. E aí comecei com as vendas. Não me lembro exatamente quanto tempo depois do Cresce, mas não demorou. Não, foi rápido. Eu acredito que o primeiro empreendimento que a gente vendeu foi no Blue Beach. Foi a primeira unidade vendida. Acho Era em que sim. 2018, eu creio, então. Foi. Eu O acredito Blue que Beach, tenha 19. sido. Então faz mais de 5 anos, né? É. O lançamento do Blue Beach foi em lançamento. 2018. 18. Ô, Thaís, e a primeira venda, você lembra quem foi? Lembra como foi? O desafio? Como foi essa primeira visita em campo? Eu lembro que foram realmente para clientes Raide, né? Clientes que viajavam com a gente, porque, assim, eu acredito que a venda também vem muito com essa conexão de confiança, de transparência, Perfeito. da pessoa acreditar quem está. Então, como a gente já tinha um elo bom, um elo bacana com os amigos, os clientes, então foi com o cliente Raide que a gente fez a primeira venda. E acredito que realmente tenha sido o Blue Beach. E agora, assim, depois que saiu o Cresce, foi rapidinho. Então, foi na época que Foi estava o engrenando, com o lançamento, tudo, e outro. aconteceu. Hoje eu consigo realmente me dividir entre as viagens, entre o tempo de ser corretora, dos plantões também. E meu marido, que é neto, que não está aqui hoje, também hoje é corretor. Muito né? bom. Outro momento ele vai estar por aqui. E assim, eu me identifiquei bastante desde o início. Eu gostava muito, eu gosto de ir para o plantão, eu gosto de atender o cliente. E acredito que foi isso. É um presente de Deus na nossa vida, né? Que, então, assim, às vezes as oportunidades vêm e você não enxerga, que já tinha um propósito, que já era para acontecer. E depois que acontece, você olha para trás e diz, já estava tudo providenciado por ele, né? É isso aí. E aí a Exatamente. gente trabalha com o que gosta, com o que ama, com o que nos faz bem. A gente trabalha, como o Bruno até falou, a gente realiza muitos sonhos, né? Então é muito bacana você fazer parte dessa história, né? Parte dessa história. A gente já trabalha com isso nas viagens, a gente realiza os sonhos das pessoas de viverem ali uns momentos diferentes com a família, de estar vivendo umas férias com a família. E nos imóveis a mesma coisa, você realiza aquele sonho ali da pessoa ou comprar para a primeira moradia, ou para veraneio, para viver esses momentos em família, ou para um investidor, que é o nosso foco principal. Então, assim, é muito bacana. Eu me identifico bastante e eu gosto bastante de atuar nessa área de corretora. Performar com uma única atividade já é um case de sucesso. E performar com 2 atividades, a gente precisa estudar mais, né, Bruno? Né, Gabriel? É verdade. E qual é o maior ingrediente? Como administrar tudo Qual isso? é o Como- segredo? qual é o segredo? Porque Todo mundo me pergunta isso, assim, de como é que você consegue, né? Tanta coisa no dia, durante um dia, como é que você consegue? E ser mãe e esposa, né? Também dá Ainda. conta Mãe de de casa, 3, família. não Mãe menos de gêmeos, importante. Não menos E mãe de importante, gêmeos, né? Que dois, né? Família. de uma vez só também muda Não é um pouquinho. brincadeira, não. Não é brincadeira, Tem que tirar não. o chapéu.
Não, na verdade, não tem um segredo. Eu acredito que seja mesmo o mérito de Deus e a gente vai, assume e vai para frente. Às vezes vai achando que não vai dar certo e dá certo, vai com medo mesmo e acontece e vai acontecendo, Só as vai, portas né? vão abrindo e Quem está ingressando no mercado agora, qual conselho você daria para se tornar um profissional de performance? eu case de até tenho sucesso? algumas amigas que até me ligaram recentemente. Tô tirando Cresce, me ajude e tudo tal. Eu acredito que seja, primeiro de tudo, o foco, né? De você não querer pegar tudo que o corretor pode fazer. Porque você pode ser avaliador, você pode querer alugar, você pode querer vender flat, você pode querer vender pé na areia, O você mercado pode é querer amplo. vender ele pronto, ou então ele para investidor. Então, assim, foque num determinado produto. Não, eu vou ser especialista em flats. Estude isso, trabalhe isso, veja o que é o melhor, se é melhor ele pronto, se não, as construtoras que você trabalha. Então, eu acredito que tudo com foco, e você determinar aquilo ali, Dá certo, você vai dá dar resultado. certo, né? Muito bom. Ô, Acredito Gabriel, que seja isso. e tem um ponto importante dentro daquele estudo, né, que a gente estava falando aqui do número, né, de a cada 10 corretores, 8 desistem no primeiro ano, tá justamente ligado às pessoas se desconectarem da sua primeira atividade para abraçar o mercado imobiliário. Porque, assim, é um mercado que a gente costuma dizer assim, caba dividido não se cria nesse mercado, não. São exceções, Isso, né? isso. São exceções. O que Thaís pratica hoje, interligando, né? Justamente a parte de turismo, conectando, na verdade, né? Fazendo uma conexão desses dois mercados, é um feito incrível. São Perfeito. exceções, entendeu? Então, assim, que fique claro que é um mercado que você está dividido profissionalmente, é muito complicado você evoluir e performar. Eu tive que tomar uma decisão. É difícil, Eu tive que tomar uma decisão. Também trabalho na área de turismo, né, com a parte de passeios náuticos, lá na Praia do Jacaré. E também tinha loja, né? Eu vim do varejo, né? Então, assim, nós tínhamos 3 lojas na cidade, né? Depois do período de pandemia, fechamos 2, eu fiquei com uma loja só, né? Mas mesmo assim, para quem está no varejo, para quem está no mercado, Thaís, Gabriel também foi desse segmento de varejo, é muito difícil, você precisa estar dentro do negócio, né? Total. Então, assim, chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. A empresa familiar, eu tinha minha irmã como sócio, e aí ela exigindo, né, que eu tivesse presente dentro da loja, e o mercado imobiliário é uma loucura, é atendimento, Não tem hora, não né, tem Bruno? hora, e construtor, e reunião, e produto que está saindo, é treinamento, uma loucura, então não tem como você se dividir. Eu entendo muito bem disso, Bruno, porque eu creio que nós que somos autônomos, em algum momento da vida, passamos por isso. Você teve que tomar uma decisão. Eu passei por isso. Mas, diante de tudo isso, o que mais marcou nesse mercado assim? O que é que mais surpreendeu nesse mercado imobiliário a vocês? Tem vários fatores, né? Que tem várias vertentes aí que fez com que a gente nos surpreendesse. Primeiro, a grandeza do mercado de João Pessoa, né? Que assim, a gente não tinha ideia. E o Thaís chegou um pouco mais cedo do que eu já cheguei há um pouco mais de 3 anos e meio. Mas a gente pegou um momento muito bom de João Pessoa, né? Então, assim, a gente sabia que era uma cidade que tinha tudo para crescer, mas a gente não sabia que ela ia explodir, né? Então, isso me impactou muito, né? A gente vê o João Pessoa um canteiro de obras, Verdade. né? Então, assim, é muito lançamento, é muita coisa, é muito produto, é muito estudo, é muito treinamento, é muito intenso, né? Então, isso, de certa forma, dá um impacto na gente, dá um pouquinho de frio na barriga, né? Porque é muita coisa. A questão Thaís falou muito bem aí, de realizar os sonhos. Isso impacta também a gente, porque como o Eudinho falou, no meu caso agora, foi que a gente vende muita coisa, a gente costuma dizer que na penaria nós vendemos papel, projeto e promessa, né? Então a gente, como nós somos especialistas em lançamentos, em pré-lançamentos, então a gente tem muita coisa sendo construída, né? E a minha primeira entrega foi agora. A gente já vendeu muito empreendimento pronto, né? Obviamente, mas aquele que você vendeu no papel e se concretizar com a entrega agora foi a minha primeira. Foi agora. Se tornou de maioridade, né, Bruno? Isso, exatamente. Desfraudou, como diz a história, né? Isso tudo é muito grande. Então, realizar essa questão do sonho dos clientes, abençoar e sermos abençoados. Ou seja,
o grande impacto também veio na minha vida. Porque eu passei a realizar meus sonhos. Perfeito. Eu passei a realizar, a poder fazer mais pela minha família, né? A poder fazer mais pela minha esposa, pelo meu filho, né? Eu tenho um filho, tá estudando em Areia, né? Tá morando lá, fazendo medicina veterinária. E poder proporcionar isso, né? Ele hoje morar fora de casa, né? Tá num âmbito, tá num ambiente diferente, né? Isso vai ser muito bom para a vida dele, né? Então, proporcionar isso para ele é motivo de muito orgulho, né? De muita gratidão a Deus e isso nada mais é do que o fruto do nosso trabalho. Perfeito. Muito bom, excelente. Thaís, o que é que você, daqui a 5 anos, quem vai ser Thaís? Eita, muito bom. Na verdade, assim, com certeza vai estar os 2 segmentos também na minha vida, né? Porque a gente ama o que faz. Quando a gente ama o que faz, a gente deixa de trabalhar, né? Então, a gente ama viajar, ama conectar com os amigos, as famílias, e ama também estar no mercado imobiliário, que vem crescendo a cada dia, né? Que vem, e é justamente onde entra o filtro, né? Existe realmente um canteiro de obras em João Pessoa, e a gente filtra o que há de melhor nesse mercado, que tem tanta coisa, que tem tanta oportunidade, mas tem que saber o que vender e o que oferecer ao cliente. Então, eu realmente espero daqui a 5 anos ter já passado por várias entregas, né? Como o Bruno passou agora. Já passou alguma já, né? Já. E assim, realmente um sentimento de missão cumprida, de dizer assim, realmente entregamos o que prometemos, ou muito melhor, né? Porque realmente os projetos, quando a gente superam, vende, né, não tem Thaís? projeto, é só papel, as pessoas confiam no que a gente Isso. oferece. E aí, todas as construtoras que a gente trabalha, que são realmente muito exclusivas, né? A gente realmente filtra isso. Vocês dois, né? Eudinho e Gabriel, que trazem o melhor de João Pessoa para a gente trabalhar, para a gente vender. E isso é muito bom. Assim, daqui a 5 anos a gente pretende realmente estar entregando mais imóveis, vendo os clientes satisfeitos, vendo o investidor satisfeito, entendo realmente aquela margem buscada, né? Quando comprou há 4 anos atrás. Ou as famílias que compraram para usufruir. Então, assim... Fortalecendo a confiança, né? Eu me vejo no mesmo segmento, eu me vejo vendendo, eu me vejo... junto com a Pé na Areia, trabalhando nos melhores mercados, que ainda tem muito por vir em João Pessoa, tem muito a crescer, né? A gente vê aí todo dia notícias no Brasil todo, que é muito procurado, que é isso, que é aquilo outro, e realmente a gente vive e convive isso, e vem sendo Aquele procurado dia do por Nordeste. pessoas de dentro do país e de fora do país. As 5 melhores opções hoje, nós estamos em 5º, né? João É. Pessoa, né? Vamos botar até uma publicação agora, Perfeito. para sexta. Isso. Nosso, né? Somos, acho que, a 5ª cidade com maior rentabilidade pelas plataformas de aluguéis. Ontem a gente mencionou pelo Airbnb, isso, não pelo foi? Airbnb. 100 mil pessoas chegaram em João Pessoa no último ano agora, né? Ou seja, 100 mil pessoas fomentando o A mercado, população comprando aumentou apartamento, 15%. locação de veículo, fomentando tudo, né? Eu saio de casa muito cedo, para quem me conhece sabe, tenho prática esportiva. E interessante, de 1 ano para cá, eu não sei se vocês perceberam, mas, Gabriel, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, quando eu tô cruzando ali o retão de Manaíra, Chacon, e, meu amigo, parece que já é meu dia. 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, o sinal é cheio, meu amigo Edson Ramalho é cheio de carro. Todo dia eu fico, hoje mesmo, pela manhã, chovendo, 4h30 da manhã, trânsito para chegar, para cruzar Edson Ramalho. Eu digo, meu amigo, como mudou Mudou. a nossa querida e Cresceu amada muito, João Pessoa. Mudou em tudo, né? Mudou em arquitetura, mudou em gastronomia. Isso. Sabe? A cidade tem se organizado, se Tem se estruturado para isso. organizado, Eu sou perfeito. muito feliz porque eu vejo o governo do estado se estruturando para Isso. atender a essa demanda que tem aumentado. Eu vejo o governo municipal dessa mesma forma. É bonito de A ver gente o vê o crescimento de João desenvolvimento e o Pessoa. crescimento. Eu costumo dizer que nós somos agentes, vamos dizer assim, atuantes desse desenvolvimento da cidade. Agentes de transformação. Agentes de transformação. Então, Com assim, é certeza. uma responsabilidade tremenda. É vamos dizer assim, um serviço que a gente presta de maneira muito honrosa, porque a gente contribui para esse investimento. Isso. A gente atrai pessoas de fora, a gente vende o que é daqui, as pessoas acreditam e aí tudo acontece. Aí é o emprego que é levado, aí é o imposto que é recolhido, aí é a mudança de vida na qualidade de vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Como é importante. Você que é corretor e que nos assiste, parabéns. Parabéns por esse trabalho, por esse serviço prestado honroso.
Parabéns, Verdade. Bruno. Parabéns, Thaís. Parabéns, Gabriel, porque é maravilhoso. É uma Todos bênção. nós, né? É uma bênção. Isso. Bruno, você, esse case de sucesso que a gente já disse aqui tantas vezes, é um homem, um profissional realizado, Bruno? Muito realizado. Só tenho a agradecer a Deus, realmente, porque tudo vem dele, né? Então, no momento certo, no momento oportuno, propício, né? Que ele concedeu, a conexão foi feita e estamos aqui, né? Contando história, dentro do mercado, fazendo as vendas, performando, realizando sonhos, construindo relacionamentos de confiança, relacionamentos duradouros, né, de amizade, nessa trajetória, nesse pouco tempo, né, de trajetória profissional dentro do mercado imobiliário, a gente conseguiu fazer boas amizades, boas conexões, né, aprendendo todo dia, que é importante, né? O homem que para de aprender, ele não evolui. Perfeito. Então, a gente precisa estar evoluindo, a gente precisa estar aprendendo. Para mim é uma satisfação muito grande, né, fazer parte disso, estar na pé na areia, fazer parte desse mercado, né, como corretor de imóveis, uma profissão que hoje eu me orgulho muito, né, de fazer parte desse segmento e prestar o melhor serviço possível, fazendo o diferencial, dando o meu melhor. A pergunta que não quer calar, Bruno. Profissão e vida sua tá resolvido. Daqui a 10 anos, Bruno é corretor. Daqui a 20 também, qual a possibilidade de, nesse meio do caminho, mudar? Ele agora... Rapaz, é difícil, né? Assim, você passou por várias trajetórias, né? Como construtor, né? Tem essa atividade também. Gabriel também já veio de outros mercados. Thaís também falou, né? E aqui não é diferente, né? Eu fui comerciante muitos anos, né? Vim do varejo, já vendi bicicleta, né? Atuo na área de turismo também. Tudo com vendas, né, Bruno? Estou corretor de imóveis. Entendo. Estou corretor de imóveis. Diante de uma expectativa de crescimento de mercado que a gente tem aí, de pelo menos aí 10 anos, né? Fácil 10 anos aí. Então, assim, eu me vejo como corretor de imóveis, sim. Né? Aqui, proporcionando o melhor investimento, a melhor oportunidade, o melhor produto, para ver a satisfação dos meus clientes e também, né, assim, Deus permitindo, a gente também fazer parte desse mercado investindo, acreditando na nossa cidade. Nessas histórias, Thaís ou Bruno, teve alguma história que marcou de cliente, no atendimento de cliente, o que mais marcou? A primeira venda sempre marca muito, né? Também, né? É uma venda especial, né? Pegando o gancho aqui, eu já tinha contado mais ou menos um pouquinho, tinha sido num plantão, mas só que nem tudo são flores, né? A gente fechou no outro dia a venda, né? No Gamileira Jardins, uma venda de stand. E isso foi uma quarta-feira. Na sexta-feira, aí a cliente ligou para mim e disse: eu não preciso desse apartamento, não. Era um térreo, era uma unidade garden, né? A cliente, ela gosta de cachorro, né? De pet, né? Tem 2 pets. E a compra tinha sido impulsiva também, assim, com relação... impulsiva não, vou usar outro termo. Ela foi escolhida também com base nos pets, né? Assim, da área garden para os cachorros e tudo mais. Mas era um apartamento maior, era um térreo, né? A gente chama a unidade garden hoje, é quase uma beach house, né? Como se fosse uma casa. E aí ela disse: não precisa desse apartamento não, ele tá grande demais. Eu já moro numa cobertura linear lá em Brasília e não preciso desse apartamento não. Eu disse: meu Deus do céu. Foi embora a venda. Jesus, perdi a venda. Aí ela disse: não quero não. Aí liguei pra Eudinho, falei com o Eudinho, pelo amor de Deus, a cliente desistiu. A gente tava praticamente com o contrato feito aqui, tudo certinho. Aí Eudinho, com muita expertise, né, e com a experiência dele, Calma fez: que vai voltar. descanse, que vai dar tudo certo, essa venda é sua. Aí eu fiquei: meu Deus. Descanse, tá, mas eu tenho que agir, né? A gente realmente... É a prova, né, de que a gente tem que descansar no Senhor, mas ao mesmo tempo a gente precisa também ter a expertise e pedir a sabedoria do alto para poder agir. E de uma maneira muito Profissional e com know-how, com experiência, com bagagem,
Eudinho, juntamente com o Davi, né? Que é Um consultor. consultor, né, da Urban. E aí a gente começou a conversar, a trocar ideias. Fez, bicho, vamos fazer o seguinte: se o apartamento é grande demais, ela já mora numa cobertura linear em Brasília, vamos diminuir o apartamento e jogar ela para cima? Aí o apartamento é praticamente o mesmo tamanho, não tem área garden, tem um valor considerável aí de desconto aí na compra, na aquisição, e eu acho que ela fica no empreendimento. Então, no sábado, eu falei com elas e falei essa possibilidade da gente diminuir o tamanho do apartamento, diminuir o valor do investimento e ganhar altura. Então, essa percepção foi fundamental para que o cliente voltasse para o jogo. Então, a cliente, na mesma hora, ela disse, é interessante, gostei. Aí, podemos ter uma nova apresentação dessa unidade? Podemos. Fomos para lá, para o estande, fizemos uma apresentação, gostaram do apartamento, fechamos o negócio. Agora ela disse, meu avião sai de meio-dia, não foi, Eudinho? Foi. Meu avião sai de meio-dia na segunda-feira, eu preciso estar com esse contrato, eu não assino digital. Isso era o quê? No sábado, Sábado né? à Isso tarde. era num sábado. Eu não assino digital, eu só assino físico. Eu gosto de papel. E meio-dia eu vou pegar um voo. A gente enlouqueceu. Eu digo, Eudinho, Rodar contrato. vamos rodar contrato. Davi, agarra os bigodes aqui com a gente e vamos pra Tu não cima. sai daqui sem rodar esse Que eu não contrato, saio daqui sem rodar esse contrato, Isso não. acontece muito, Bruno. É minha primeira venda. Isso é... A vida do corretor é uma montanha-russa de emoções, meu amigo. Se você não tiver com cardio em dia... Sem falar nas vezes que a gente trabalha, né? E vem Eudinho e diz, vendi. Né? É, isso também, Esse não tem mais. Não tem mais a Sim, unidade. quando Vende tem a rápido, vende oportunidade. rápido. E aí fechamos o negócio, né? Porque, como o Gabriel disse desde o início, você que tá nos ouvindo aí, a gente minera muito, né, Gabriel? Aprendemos isso. Aí minera, aí se torna um ouro. Aí esse É ouro verdade. vai embora rápido. vai embora rápido. Uma É uma coisa que exclusividade. ainda a gente hoje numa reunião, a gente comentou antes daqui, Bruno, e a gente já faz isso de maneira natural, mas a gente não para perceber. A gente define o que quer vender e sai para buscar quem possa comprar. Então, esse é um diferencial do que o mercado faz, boa parte dela. O mercado faz o quê? Ele divulga um produto, ou melhor, ele vai atrás de captar o cliente para depois mostrar com o cliente na mão. E às vezes mostrar vários Tem um leque de produtos. produto, isso. A gente, na penareia, a gente tem o quê? A gente primeiro descobre o produto, minera, identifica o valor, identifica a oportunidade, identifica tudo. Aí depois diz quem são as pessoas com potenciais para isso, Pra que tem o comprar. perfil, que tem a condição, que tem interesse. Aí a gente vai atrás. Primeiro o produto, depois o cliente. As pessoas hoje não, faz um anúncio de qualquer coisa para captar cliente e depois buscar o produto. Quando a gente diz, eu quero sair para vender isso, eu vendo. A Mas gente já quando- sai com um a produto gente já sai com- aí é bom muito- para muito oferecer o mais melhor ao fácil. Isso é uma cliente, né? técnica que a gente usa. E aquilo que Gabriel falou agora há pouco, né? De o cliente ligar e dizer, eu quero, aguarda um pouquinho que Que a tá gente tá saindo. procurando porque aquele a gente tá determinado procurando o que é produto. melhor para você. Isso, Não eles adianta esperam. oferecer qualquer Esse cliente um, ele não né? vai embora. Não. Ele espera. Esse é o Ele eu quero vê que ganhar minha você comissão. realmente quer colocar ele num lugar, Numa melhor- oportunidade. E já de aconteceu isso tipologia. várias vezes. Já a gente chega, Gabriel, Eudinho, eu quero um imóvel assim. Thaís, Bruno, esse não é mais para esse cliente. Vamos aguardar, vai sair, vamos vender o certo, vamos pensar Thaís, né, no que ele vai ter uma O que você melhor tá falando aí lucratividade. é cirúrgico com a prática da pé na areia. Escuta o que eu tô dizendo. Uma coisa que eu aprendi com Eudes e Gabriel nesse mercado foi em determinados momentos dizer não ao cliente. Tenha calma, Aguarde vá um pouquinho que dormir, vai sair. aguarde um Isso. pouquinho. Isso demonstra confiança, zelo, cuidado, Verdade. para no momento oportuno você direcionar o cliente para o produto certo, onde ele vai ter a rentabilidade ou ele vai ser atendido com as características desse produto, né? Com a construtora certa para ele aportar o dinheiro em segurança, Perfeito. Verdade. né? E ali ele ter realmente a satisfação de ter feito um bom negócio. Não tem mágica.
Não tem Isso, mágica. verdade. Não tem mágica. Não tem receita de bolo. É você aquela fazer o que precisa ser história, né? feito. A gente realmente sai de casa para vender o que a gente mesmo compraria, o que a gente Isso, sabe que é bom. Isso. Então, Você assim, também é investidora, Thaís? Sou investidora, pé na Que areia, aqui né? Claro, Cláudio né? passou Tem que na ser, mesa, né? disse que era, Chacon disse que era também. Tem E que até ser, entender né? isso, teve um delayzinho. Eu quero produto. Isso. Neto mesmo, que não está aqui, e outros entregantes da equipe. ansioso, Rapaz, eu tal. preciso de produto para mesmo. Tenha paciência que vai vai chegar sair. o produto. Isso. Avisa a seus clientes. Para botar qualquer produto, nós não vamos atender o cliente dessa Colocar por forma. colocar, ganhar por ganhar, vender por vender. Não. faz E aí sentido. só depois Verdade. de um tempo foram entendendo Foge do que, propósito, né? Foge do propósito. propósito. Não é só proposta. Isso. Isso. Pra gente tá terminando, a gente queria estar nesse bate-papo aqui, porque é uma história que nos orgulha muito, né, Gabriel? Verdade. A gente que tem esse propósito de, vamos dizer assim, vislumbrar pessoas que têm potencial e que não é do mercado e fazer pessoas do mercado com autoridade e com performance. E vocês são essas pessoas que a gente vislumbrou, que Deus nos deu lá atrás e a coisa aconteceu. Se a gente pode dizer assim, o filho nasceu. Então, parabéns por toda essa história, por toda essa caminhada e por tudo que vocês têm se tornado, por todo o trabalho feito, por toda a diferença feita, por todo o valor que vocês têm trazido ao mercado. Mas eu queria terminar agora nesse momento aqui perguntando a Thaís como pessoa que é e não como mais profissional. Você tem algum sonho na vida, Thaís? Sonho. A gente sempre tem, né? Como diz meu pai, um homem sem sonho é morto, né? Morreu. Assim, Isso. você tem que ter um sonho, você tem que ter um objetivo. Entre os meus sonhos é também morar pé na areia, tá? Que eu ainda não moro. Eita, a gente Tá bem aqui pertinho de Quem realizar, vai vender né? ela? Gabriel, eu ou Chacon? Eu tenho. Eu vou Eu vender. tenho. Tem eu vou aqui um pé na areia. Calma, Mas Gabriel. tem, né? Tem vários sonhos. A gente que é família, que tem filho. Então, os sonhos geralmente são em volta disso, né? Perfeito. muito E a bom. gente tem que ter o sonho, tem que viver em busca disso aí, né? Entregando a Deus todos os dias, né? Ao sair de casa, ao entregar, ao amanhecer, ao dormir. Porque a Ele pertence nossos dias, nosso futuro, nossas Ai, escolhas. Amém. E temos que ter, né? Os sonhos são bons para nos motivar todo dia a acordar e ir atrás desse sonho, desse objetivo. Perfeito. E isso é o que nos move, né? Nos move e trabalhar com o que ama, com o que gosta, é melhor ainda. E é porque ela disse que era tímida, viu? Ah. Ela tava meio tímida. Eu disse, Thaís, eu acredito em você. Você fala tão bem. E o pé na areia está cada vez mais próximo, né? Vamos A moradia embora, está vamos embora. 400 metros, agora 200 É, metros. tá Né? chegando, Vamos tá trabalhar chegando, por tá metragem. chegando. Daqui a pouco, Bruno também já deu um pulo grande para frente. Isso. Né? Vista definitiva. Vista definitiva. Vista Daqui a definitiva. pouco tá Já todo tá Tô mundo, recebendo né? quinta-feira. Tô Já- recebendo quinta-feira. Isso. Quinta-feira, festa de entrega. Os Olha clientes aí. que ele promete o jantar quando se muda, acontece, Chaca? Ele já chamou algum cliente para um jantar? Rapaz, já. Agora, já. quando você se mudar, chama a gente, Chaca. Chama a equipe na areia. todo mundo Anota vem pra aí, lá. vamos dar o convite. Mas, Chaca, um sonho. Eu já vivo como quem sonha. Amém. Eu já vivo como Vive quem o sonha. sonho. Eu tô vivendo um sonho que eu nunca imaginei viver. Porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém. E ele tem me levado a lugares que eu nunca imaginei estar, inclusive um podcast. Verdade. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né? Pela sua bondade, misericórdia, provisão, fidelidade na minha vida, porque todo dia é uma grande surpresa. Esse mercado, ele tem esse fator mágico, né? Que a gente não sabe como é que vai ser o dia, né? Amanhece de uma forma, termina Amanhece de de uma outra. Bem, forma, e termina geralmente de outra. muito boa, viu? Nesse Muito nosso boa. segmento. É verdade. Nós temos esse privilégio, né? De ficarmos assim na expectativa. Sempre há uma expectativa de algo acontecer, né? Sempre há uma expectativa do novo, o que é muito bom e não faz com que os nossos dias não sejam monótonos. Eu costumo dizer lá em casa que todos os dias meus dias são diferentes. Eu sou uma pessoa completamente improvável no meu dia, né? Mas é porque o mercado é dessa maneira, né? Então, hoje eu costumo dizer que eu vivo como quem sonha, né? E os sonhos aparecem todos os dias. Todos os dias a gente aparece com coisa nova. E é isso que nos motiva, é isso Muito que faz bom. com que a gente avance. Muito bom. Quem ganhou nesse podcast fomos nós, né, Gabriel? Com certeza. E aqui a gente agora encerra mais um episódio desse PNA Casting. Então, em breve a gente vai ter uma terceira gravação. Dessa vez eu quero que Neto esteja aqui presente. Estará. Neto. É preciso, Então. Netão, para quem não conhece. Esse eu quero assistir, viu? Isso. E é muito bom, porque eu também já
Faço desse momento, Thaís, Bruno e Gabriel, porque eu acho que há algo a ser compartilhado. Se deu certo com o Chacon, se deu certo com o Thaís, se deu certo com o Cláudio, pode dar certo com você também. Então, se você tem esse sonho, se você ainda não definiu o seu ramo, sua profissão, e você sente essa atração pelo mercado imobiliário, fale com a gente, porque esse é o propósito da minha vida e da de Gabriel e da nossa empresa. É para que a gente abra portas de oportunidade para que as pessoas realizem seu sonho, como eles aqui bem falaram que são realizados profissionalmente. Não é isso, Gabriel? Ainda vou E em mais breve tem além. uma oportunidade, né? Tem uma novidade. Sempre Será tem que na pode dizer? plenária. Não acho. Não, agora não. Então Vamos segurar. segura. Então vamos Agora- segurar. E esse recado que você deu a Eudes, eu ainda friso mais um pouco. Não precisa inicialmente ser corretor. Você tem vontade, como todos nós aqui tivemos um dia, de vender um imóvel, de vender algo e tá um pouco perdido, tá sem direção, procure a Pé na Areia, que a gente tem todo um trabalho, um passo a passo, para lhe tornar um player desse mercado abençoado. Perfeito. Não é isso? Perfeito. É isso. Obrigado, É isso. obrigado, Chacon. Obrigado, Valeu, Thaís. a gente que Obrigado, agradece. Obrigado a todos. Muito bom estar com Maravilhoso vocês. você que Bom acompanhou demais. a gente. Obrigado a Cláudio também, que precisou sair para Pra atender vender. o cliente. A Para máquina atender. Mais obrigado. saiu para vender. Muito bom.